Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Seguindo os podcasts de final de ano, o podcast de hoje é sobre gratidão. Eu quero hoje agradecer muita gente, falar de muita coisa que aconteceu este ano. E eu quero, antes de começar o podcast, agradecer a todo mundo que esteve este ano aqui no podcast do Mundo do Rô. Pedir para vocês, comentem, compartilhem, sigam o Mundo do Rô tanto no Instagram quanto aqui no Spotify. Estejam com o Mundo do Rô em 2026, não abandonem este projeto, me ajude a fazer esse projeto crescer, mandando para os amigos, para familiares, para aquela pessoa que você acha que essas mensagens que eu gravo aqui, esses conteúdos fazem algum sentido, que elas vão gostar. Mas então vamos lá. Vamos para o podcast de hoje, que hoje é um podcast emocional, para falar sobre o quanto ter pessoas na nossa vida é importante. Então vamos lá. Todas as pessoas que acompanham as minhas redes sociais privadas sabem que este ano foi um ano muito difícil para mim e que foi um ano que começou com muita dor e terminou com muito sofrimento. Foi um ano de uma perda muito grande, foi um ano de momentos de muita aflição, foi um ano que a minha vida virou do avesso e ficou de ponta cabeça, e que teve momentos que eu achei que era realmente o fim de muita coisa. Mas por que gravar esse podcast? Por que falar sobre gratidão? Porque este ano eu tive muita certeza de que rede de apoio é algo muito importante para nossa vida. E ter pessoas para estarem na nossa vida durante momentos difíceis faz com que a gente se sinta melhor. Por que eu tô falando isso? Porque este ano eu tive o privilégio de entender que eu era realmente importante para algumas pessoas. Que de fato a minha dor, o meu sofrimento, a minha tristeza, ela fazia parte da vida de outras pessoas. Ela fazia sentido, ela fazia presente na vida de outras pessoas, e eu estar bem ou não era importante sim para algumas pessoas. E por que eu tô falando isso? Porque eu entendi muito que a rede de apoio, ela mostra pra gente o quanto a gente merece e o quanto a gente tem que se fazer importante e não aceitar qualquer coisa. A gente tem que entender que a nossa vida ela tem que ser baseada nessas pessoas pra gente construir relacionamentos. Vou explicar pra vocês. Quando eu tive esses momentos esse ano de muita dor, muito sofrimento, eu tive pessoas que de fato mostraram pra mim o quanto eu era importante, elas estando perto, longe ou indisponíveis para conseguir estar presente comigo, no sentido físico, mas que de alguma forma elas se fizeram presentes. Que de alguma forma elas mostraram para mim o quanto eu era importante. E por que que isso é um motivo de eu gravar esse podcast? Porque além de eu mostrar para vocês o que é uma rede de apoio de verdade, eu quero também agradecer a todas essas pessoas. E o que essas pessoas fizeram por mim este ano? Este ano, durante vários dias de muita dor, eu consegui entender a minha rede de apoio e consegui entender quem eram essas pessoas que de fato se importavam comigo quando simplesmente elas me ligaram, me mandaram mensagens, fizeram questão de estar comigo, pararam a vida dela, o trabalho, mais um monte de coisa, para perguntar como eu estava. Essas pessoas, elas simplesmente mobilizaram não só a vida delas, mas pessoas ao redor, como namorados, namoradas, familiares, para mostrar que a minha vida era importante e que eu era prioridade para elas. Para mostrar que, mesmo elas estando longe, elas iriam sim fazer orações por mim e mobilizar inclusive familiares para orar junto por mim.
Pessoas que este ano diversas vezes me ligaram, me mandaram áudios, mensagens, para simplesmente mostrar que no meio da confusão do dia dela, ela estava ali arrumando um tempinho para saber e para mostrar: olha, eu tô aqui. Pessoas que pararam viagem e acharam uma brecha para estar comigo. Pessoas que falaram para familiares: olha, peraí, me dá um tempinho aqui, nesse momento que a gente tá aqui, que eu preciso ligar pro meu amigo porque ele mandou mensagem e é importante. Pessoas que estavam em eventos familiares e fizeram isso. Pessoas que estavam com namorados, namoradas, em passeios, em jantares e afins, e simplesmente me ligaram e falaram assim: oi, olha, eu tô aqui com o fulano, com fulana, mas eu vi que você postou no Instagram tal coisa, eu queria saber como que você tá. Pessoas que simplesmente ficaram longos minutos em chamadas comigo, ouvindo eu chorar, sem falar nada. Simplesmente ali, ouvindo a minha dor sair do meu corpo e transbordar pelo mundo, porque simplesmente eu estava me sentindo sozinho, e aquilo estava me incomodando e eu precisava de ter alguém. E não tinha como. Era de noite, não dava tempo de sair de onde estava e voltar depois para casa dela. Mas ela simplesmente me ligou, mesmo ela não estando em casa, mesmo ela estando acompanhada, mesmo ela estando num momento que outras pessoas iriam falar: não, agora não dá. Não, ela parou e me ligou e me ouviu. Pessoas que simplesmente disseram: não, eu tô cansada porque eu trabalhei a noite inteira, mas eu vou ficar contigo. Eu vou passar uma parte do dia com você, até o quanto eu conseguir, mesmo com cansaço, mas eu vou. Porque eu não vou te deixar sozinho nesse momento difícil. E pessoas que simplesmente me mandaram diversos áudios durante os dias, mensagens, memes, músicas, simplesmente para mostrar que, olha, eu não tô aí, porque eu tô do outro lado do oceano, não tem como eu tá aí, por mais que eu quisesse, por mais que você sabe o quanto eu gosto de você e o quanto esse momento tá sendo dolorido para mim também. Mas eu tô mostrando para você através dessas mensagens, através desses áudios, através de ligações, através de memes que eu mando para você, para mostrar para você que eu tô aqui. E igual eu disse, pessoas que simplesmente estavam aqui em Portugal à viagem e pararam pelo menos um dia para me abraçar, para me acolher e disseram a seguinte frase: Rô, eu vivi uma boa parte da minha vida contigo. E eu sei o quanto isso tá doendo pra você, porque tá doendo em mim. Porque eu vivi uma parte disso com você, eu estive ao seu lado desde lá de trás. E eu sei o quanto isso tá sendo complicado pra você. E essas pessoas que fizeram isso, elas têm a minha total e imensa gratidão. Elas sabem que eu vou guardar elas no meu coração e na minha vida pra sempre. Mesmo elas não estando aqui, mesmo elas não estando do meu lado, mesmo elas não estando presentes todos os dias fisicamente, mas de alguma forma elas tentam se fazer presente. Mas elas sabem o quanto que elas são importantes para mim, porque elas mostraram para mim a importância que é de ter uma rede de apoio, de ter amigos, de ter pessoas que se importam com você e que você pode se sentir acolhido por elas. Mostrar que você não tá sozinho. Mesmo que você olhe ao redor e parece que o mundo tá desabando e parece que tudo tá acabando, elas mostram pra você que existe ainda uma luz ali. Elas vêm como uma vela no meio da escuridão, mostrando pra você: olha, vem aqui. Aqui tem ainda um pouquinho de luz. Eu ainda tenho aqui um pouquinho de amor e esperança pra te dar, que o mundo não tá acabando. A vida não tá acabando. Por mais que pareça que isso seja o fim, eu tô aqui.
eu vou te mostrar que eu me importo, que eu te amo, que tá difícil, não só pra você, mas que eu tô aqui. Pessoas que, inclusive, mães me ligaram, me mandaram mensagem falando: Rô, fulano ou fulana me falou o que tá acontecendo, eu quero dizer pra você que o que você precisar, eu tô aqui. Eu tô em oração, eu já pedi oração lá na igreja, pedi pra rezar por você, levei pra novena, pra isso, pra aquilo, pra centro espírita e tudo mais. E você tá aqui nos nossos dias, nas nossas orações, nas nossas preces. Isso foi muito importante pra mim, porque isso mostrou que não era só amigos, eram familiares deles, eram pessoas que estavam ao redor deles, que de fato estavam ali mostrando presente e fazendo com que fizesse sentido aquilo pra mim. Pessoas que estiveram comigo aqui em Portugal e disseram: olha, eu sei que tá tudo complicado, eu sei que tá tudo, né, mas vai ficar tudo bem. E assim que eu voltar pro Brasil, eu vou lá, eu vou ver, eu vou dar um abraço nas pessoas, eu vou mostrar que mesmo distante você continua se importando com elas. E que de fato elas se fizeram presentes. Elas fizeram de tudo que fosse possível para mostrar que eu não estava sozinho. Me mandaram mensagens super verdadeiras. Pessoas que disseram a seguinte frase: Rô, você sabe o quantos anos a gente tem de amizade e o quanto eu sou grato por tudo que eu já vivi com você e por tudo que eu já vivenciei com você, e agradecer que eu fiz parte dessa parte da sua vida, eu fiz parte de tudo isso, e que por mais que hoje a sua dor também é a minha dor, e que pra mim também uma parte tá indo embora, mas eu vou continuar aqui com você. Por quanto tempo precisar, por quantos anos você ainda me aturar. Porque não é 2 anos de amizade. São muitos anos. Desde a época de escola, quando a gente ainda era criança, e a gente continua aqui. E saber que essas pessoas, elas fizeram de tudo que tiveram ao alcance delas por mim. Elas deixaram de, muitas vezes, estar em momentos de comemoração, inclusive em respeito por mim. Inclusive em respeito por tudo que estava acontecendo. Elas simplesmente disseram: não faz sentido. Não tem o porquê eu fazer isso ou aquilo, porque não é só você que tá triste. Não é só você que tá mal. Eu também tô. Também tá me doendo. Também está me incomodando. Porque não é só uma coisa que é sua. É nossa. E eu agradeço muito, muito todas essas pessoas, porque elas me mostraram que, apesar de toda a dor que eu tava sentindo, eu tinha alguém pra me acolher, eu tinha alguém pra me dar suporte, eu tinha alguém que olhasse pra mim e falasse: eu te amo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Pessoas que nem sempre estavam aqui antes, porque tem vidas corridas, tem vidas agitadas e não conseguem mandar mensagem com certa frequência, mas que em momentos específicos esse ano me mandaram mensagens e disseram: olha, eu tô aqui. Mesmo que não todos os dias, mesmo que não sempre, mesmo que pareça que às vezes eu não me importo, mas eu me importo. Eu sempre lembro de você, eu sempre tenho você aqui comigo. Eu sempre ouço tal música e lembro de você. Eu sempre vejo tal filme e lembro de você. E isso mostra que a amizade não é sobre simplesmente conviver todos os dias, mas
um like que eu dou na sua foto, uma reação que eu mando num story teu, mostra que eu tô aqui. E eu entendi, de fato, que muitas vezes família não é sangue. Família é sobre pessoas que estão na nossa vida e que nos cuidam e que nos amparam e que nos oferecem tudo que elas podem oferecer como uma família de verdade, como pessoas de sangue, como pessoas que de fato se importam e fazem de tudo pela gente. Eu não preciso citar nomes, eu não preciso listar essas pessoas aqui, e tampouco eu vou marcar elas nas publicações, porque elas sabem quem elas são. Elas sabem o quanto elas foram importantes. Elas sabem o quanto eu sou extremamente grato por tudo e por tanto que elas fizeram por mim. E por pessoas que me surpreenderam, que muitas vezes eu esperei atitudes e fizeram outras, ou pessoas que eu nem esperava nada e mostraram que não, eu tô aqui sim. Não parece, mas eu tô. E eu me importo. E mesmo em momentos muito complexos, fizeram coisas para mostrar para mim que de fato se importavam. Então, muito obrigado, habitantes, por todos vocês que viveram 2025 comigo, por todos vocês que estiveram ao meu lado nesses momentos e por todos os habitantes que não são só habitantes, mas são também uma família para mim e que mostraram para mim que 2025 foi e vai ser um ano que eu jamais vou esquecer. Muito obrigado por todos vocês. E até o próximo episódio.